Oi, gente! Finalmente eu apareci para gravar a terceira e a última parte de como que foi a minha viagem para São Paulo, que já tem mais de um ano. Como vocês puderam ver nos últimos vídeos, eu e a Lívia a gente foi juntas para São Paulo para ir na semana acadêmica da USP, mas é claro que a gente não ficou o tempo todo no curso, né? No tempo livre que a gente tinha, a gente conseguiu ir no Museu de História Natural, que é dentro da USP mesmo, então a gente foi no horário de almoço da Lívia. E nesse dia eu não tinha curso de tarde. Aí a gente ficou lá, eu acho que quase por uma hora. Tem muita coisa, tem muita coisa. Eu gravei, eu acho que a metade, assim, não tinha como botar em vídeo e em foto tudo que tinha lá, mas é muito legal porque mostra a diferença, né, do cérebro entre as espécies, e aí tem animal empalhado, tem só o esqueleto. Muito legal. Eu não sabia que tinha esse museu lá dentro quando a gente se organizou para ir para semana acadêmica, mas a gente descobriu lá no dia mesmo. Eu não lembro exatamente como a gente descobriu esse museu, mas eu acho que era porque isso foi uma segunda-feira e eu tinha planejado de ir no Instituto Butantan, que era ali perto. Só que o Instituto Butantan não estava aberto. E aí, até da hora de eu ir pro MASP, a gente ficou lá. Mas ainda bem que a gente achou esse lugar, porque e eu acho que eu posso dizer pela Lívia também, a gente gostou muito de ir lá. E aí, saindo de lá, eu fui direto pro MASP já. Ainda nunca tinha ido nessa parte de São Paulo, assim. O mais perto de São Paulo que eu cheguei foi em Aparecida. E eu achei bizarro, porque eu sabia que o trânsito de São Paulo era um negócio caótico, né? Como sempre falam. Só que eu lembro que eu demorei, tipo, 30 minutos pra andar 3 quilômetros. E, né? Isso, sei lá, eu faria isso andando. E aí eu consegui o ingresso de graça, porque eu tenho cartão da Nubank nesse dia. E eu até tive que trocar o horário do meu ingresso por conta do trânsito, né? Que eu me atrasei e eu não tinha noção. E aí, essa primeira exposição que eu fui foi do Francis Bacon. Eu sinto que eu vi ele em arte quando eu tava na escola, mas eu não reconheci as peças, mas eu vi que ele era um cara que retratou o pós-guerra, assim. Ele tinha muitas influências surrealistas e tal. Então, Bazinha, minha professora de arte, se você ver esse vídeo algum dia, me perdoe por não reconhecer ele, mas eu juro que eu pesquisei depois, eu achei ele muito interessante. E aí eu fui pra esse andar, que eu acho que é a exposição que todo mundo pensa, assim, né, quando pensa no MASP. É enorme, é uma exposição enorme com vários artistas. E, gente, eu tava tão feliz de estar aí, tão feliz, porque o MASP era uma coisa assim que eu só via em novela, né? Então tava muito surreal e as obras de artes que eu vi a minha vida inteira, sabe, na escola. E eu reconhecer, sabe? Nossa, quando eu vi uma obra, eu falei, nossa, é de fulano essa obra. Eu fiquei, meu Deus, eu acertei. E aí eu fiquei muito feliz. E era muito louco, sabe? Porque tem as obras de Van Gogh, da Tarsila, de Monet, de Portinari, entendeu? São, assim, o auge da arte. E quando eu pensei que eu ia pra São Paulo, eu nem tinha noção, gente. Os Monet, sabe? Eu fiquei tão feliz. Só com os quadros eu já fiquei imaginando lá na França, assim, no jardim mesmo, que é um dos meus grandes sonhos ir lá no Jardim de Monet. E aí, gente, Van Gogh, tá ligado? Eu cheguei perto, mais perto da noite estrelada que eu já cheguei até hoje. E aí, esse andar são só os quadros mesmo, né? Algumas esculturas. E se eu não me engano, esse andar é um andar fixo. Essas obras, elas ficam lá e elas não mudam, como a do Francis Bacon. Hoje não tem mais exposição lá, já tem outra. E a próxima que eu vou mostrar também era uma exposição temporária. E pro final desse pátio, né, assim, tinham essas obras que, gente, era muito antiga, assim, coisa do século 12, 11, sabe? Sim, muito antigo. E aí eu lembro que entre um andar e outro eu também fui meio que na lojinha que tem lá, que tinha cada coisa uma gracinha, só que muito superfaturado, então ficou tudo na memória mesmo, não consegui trazer nada pra casa. E aí tinha essa exposição do Mário de Andrade, que era exposição no corredor mesmo, com alguns textos informativos, algumas telas, alguns desenhos, e tinha essa outra exposição no final, que era de um coletivo de artistas da década de 80 e 90 nos Estados Unidos, que eles usaram a arte para promover vários protestos e de forma para conscientizar também sobre a epidemia da AIDS que estava tendo lá na época, né? A questão da negligência de todo o governo estadunidense, né, com isso. E foi muito legal, porque
Eu nunca tinha ouvido falar dessa exposição, dessa eu acho que eu nunca ouvi falar. Mas foi muito legal ver. E eu gostei da forma que eles trouxeram também, porque como é uma exposição de fora, tava tudo escrito em inglês, mas do lado de cada plaquinha tinha tradução. Então, isso me permitiu entender muito mais do que se eu só visse, né? Porque como é a arte ali em forma de protesto, era muito importante que eu soubesse o que eles estavam falando. E era uma exposição um pouco interativa também, sabe? Eu não coloquei o som, mas tinha o som como se você estivesse lá nas ruas de Nova York, tinha sirene, você caminhava entre um stand e outro. Foi muito legal, gostei muito. E aí, por último, acho que no subsolo, que é mais aí pra baixo, né? Tinha essa exposição de moda, que também era muito grande. Eu não coloquei tudo pra vocês, né? Porque senão esse já é o maior vídeo que eu fiz, eu acho, e já ia ficar maior ainda. E tinha esse casacão com as 3x4 de várias vítimas da Covid, né? Tinha várias roupas com referências das matrizes africanas. E era muito legal, porque você saía dessa parte que a arte estava sendo usada como protesto e você desce e via essas roupas também como protesto, só que com uma abordagem diferente. Então, esse dia, gente, eu vi a arte de várias formas, foi muito legal. E eu também adorei que tinha muitas plaquinhas, então tudo que eu não entendia, e eu me esforçava para entender, se eu não entendesse, tinha uma plaquinha ali me explicando. E aí também, né, eu não pude perder a oportunidade de ir no Starbucks. E eu tenho que admitir que foi totalmente só pela estética, porque eu nem tomo café, mas eu acho esse copinho e atravessar na rua usando esse copinho uma coisa tão filme anos 2000, sabe? E aí eu tinha oportunidade ali. E aí, gente, eu vi essa plaquinha da Paulista e eu também me senti nas músicas. E, gente, eu nunca tinha ouvido falar do Porquinho da Paulista, e aí nesse dia eu conheci ele pessoalmente, e aí eu descobri que ele existia, porque eu também não sabia. Aí eu voltei pra casa de ônibus e o ônibus de São Paulo é muito diferente do ônibus aqui do Espírito Santo, né? Porque ele abre dos dois lados. E eu achei isso mágico. Desculpa, gente, se isso for muita coisa de gente capixaba, mas eu achei sensacional. E por último, o meu último rolê em São Paulo, que não poderia faltar, foi eu e a Lívia indo pra essa lanchonete muito fofinha, que eu acho que já até apareceu em outros vídeos, mas eu não podia deixar de colocar aqui. Ela era muito pertinho de onde a gente estava, o Airbnb, né, que a gente alugou. Que, segundo a pesquisa que eu fiz agora no Google Maps, o lugar dessa lanchonete se chama Vinícius. Então, se vocês forem no Butantã, essa é uma ótima lanchonete. Tinha uns petiscos veganos pra Lívia e tal, e eu lembro que eu acho que eu comi hambúrguer com batatinha e tava muito bom. E a gente adorou essas cobertinhas que ficavam lá fora pra gente mesmo pegar. Uma coisa bem senhorzinho com frio, mas a gente tava com muito frio. E os meus rolês fora do curso foram esses, gente. Muito obrigada pra quem assistiu todos esses vídeos até aqui. Essa viagem é uma viagem muito especial pra mim. E é isso, até mais.